Vamos lá, turma. Acho que todo mundo sabe, né? O Rodrigo Garro se envolveu num acidente que vitimou de forma fatal um motociclista lá na localidade onde ele mora, na Argentina. E como a Argentina é dividida em províncias, e essas províncias elas têm cada uma legislação, na província onde ele está, existe uma tolerância zero para o álcool. E os exames detectaram 0,5 miligramas de álcool no sangue do Rodrigo Garro. Ou seja, ele ingeriu pouca bebida alcoólica, sim, mas isso não importa para a legislação. E nem me cabe julgar aqui, mas não era o suficiente, enfim, ele assumiu um risco. Ele assumiu um risco quando ele ingeriu bebida alcoólica e pegou o volante. Só que tem outras situações envolvendo o acidente. O próprio motociclista, pelas informações que vem de lá, estava com os faróis desligados, não usava capacete, portava drogas, não tinha ingerido a droga, segundo exames, mas portava drogas, ou seja, uma série de irregularidades. Existe também uma situação, né, pelas imagens do acidente, que a moto, né, no caso, ela bate na lateral do carro do Rodrigo Garro. Então, será que foi o motociclista que provocou o acidente? É o que tudo indica. De qualquer forma, o Rodrigo Garro foi preso, detido preventivamente, por conta da legislação do país, mas como ele se propôs a atender as autoridades desde sempre, ele respondeu alguns questionamentos, né, realizou seus depoimentos e foi liberado. E, obviamente, isso não é algo simples. Primeiro que a gente está falando de uma morte. Então, independentemente se o cara estava certo, quem estava certo nesse caso, existe uma vítima. Então, a primeira coisa é desejar solidariedade, né? Especialmente aos familiares, né? Que são os que mais sofrem nesse momento, mas também, né, a vítima e todo o contexto. É claro que a vítima é o mais importante nesse caso. Mas aqui, e aí, né, você puxa para um jornalista em São Paulo que cobre o Corinthians para falar de uma situação que é das páginas policiais. Eu não entro na vida pessoal de jogador. Eu não faço vídeo sobre vida pessoal de jogador. A questão é quando interfere dentro das quatro linhas. E não tem como não interferir. A gente está falando de uma situação criminal em que o jogador está respondendo e irá responder por essa morte, por esse acidente. E nós estamos falando do camisa 10 do Corinthians, que ainda não se sabe se ele poderá estar na reapresentação do Corinthians. Então é inevitável a gente falar sobre isso. Eu realmente não queria estar falando sobre isso e não queria que um fato tão lamentável, né, uma tragédia, tivesse acontecido envolvendo um jogador do Corinthians. Porque a gente só está falando porque, sim, afeta o fato de que daqui a pouco ele pode não se reapresentar com o grupo, de que daqui a pouco a cabeça do jogador pode estar abalada. Tá, Chico, mas e a vítima? Já falei aqui, é o mais importante. E esse processo vai correr, e se o Garro for responsabilizado, né, se ele for culpado pelo que aconteceu, ele vai ter que cumprir tudo isso. E isso afeta o time que depende do seu camisa 10 nas suas plenas faculdades mentais, na sua plena disposição. E aí, infelizmente, eu tenho que aqui falar de futebol, que é o menor dos assuntos, ou como diz aquela frase clássica, né? Futebol é a menos importante das coisas mais importantes da vida. Mas a gente gosta, a gente ama, a gente vive disso. Então, assim, todo esse preâmbulo, né, todo esse contexto para dizer do porquê eu estou falando sobre isso. E preciso falar de que o Garro vai responder. Existem indícios, como eu falei, de que ele aparentemente né, pode ter atenuantes pela maneira como o motociclista estava no momento do acidente, mas existe um agravante, que é a ingestão de bebida alcoólica, especialmente dentro da legislação local onde tudo aconteceu. E aí, é óbvio que o Corinthians já se posicionou através da sua diretoria, do Fabinho Soldado, né, e do jurídico, em ligações constantes com o jogador e acompanhando o caso para também dar o suporte para o jogador. Porque, vamos lá, né? Não vamos imaginar, apesar dele assumir o risco ingerindo bebida alcoólica numa quantidade pequena, mas, como eu disse, dentro de uma tolerância zero, isso independe. Não vamos imaginar aqui que o Rodrigo Garro quisesse que isso estivesse acontecendo. Então, é óbvio que ele deve estar abalado, que ele deve estar sentindo, porque provocou
mesmo não sendo ele apenas, somente, enfim, estou tendo todo o cuidado com as palavras aqui, porque é uma situação delicada, mas é óbvio que ele não está feliz com o que aconteceu. E isso marca a vida da gente, né, gente? Isso é uma coisa que afeta o nosso mental, o nosso psicológico. De que maneira ele vai reagir a partir de agora? E, acima de tudo, existe uma audiência que vai acontecer nesse domingo para saber se ele permanece, se ele tem que permanecer na Argentina, se ele pode viajar para o Brasil para se reapresentar nessa semana, na terça-feira, quando a delegação do Corinthians, quando todos os jogadores se reapresentam, porque dia 15 já tem Campeonato Paulista. E no final do mês já tem uma pré-Libertadores. E o Corinthians depende muito do Rodrigo Garro. É o principal, se não um dos principais jogadores do time ao lado do Memphis e do Yuri Alberto. Então é muito triste que isso esteja acontecendo. A gente tem que acompanhar de uma maneira super imparcial daqui, né? Porque, evidentemente, que se houve um crime e ele pode ser doloso, né, sem a intenção, ou culposo, contrário, eu sou completamente leigo, tá? Por isso eu estou tendo muito cuidado nas palavras aqui. Doloso com a intenção ou culposo sem a intenção de matar, e aí a pena ela pode variar, e inclusive ele pode ter uma pena, ele pode ter que ficar detido, então tudo isso pode acontecer. A gente tem que apenas monitorar e entender de que o Garro não está, evidentemente, bem com essa situação e ele vai ter que responder tudo isso a partir desse domingo e saber que desdobramentos, né, para saber se ele vem para o Brasil, se ele não vem, se ele ficar respondendo lá, se ele volta a ser detido, enfim, tudo isso vai acontecer a partir de agora. Existem atenuantes, como eu falei, mas existem agravantes também por parte do Garro, o que é uma pena que tudo isso tenha acontecido. O ano começa já com uma situação dessas, envolvendo, como eu disse, uma estrela do time, um craque do time, um cara que teve um ano iluminado em 2024 e tem que atravessar esse drama pessoal, porque não vai ser fácil. Então, a gente vai ficar acompanhando para saber se o Garro vai estar bem, vai estar livre, vai responder isso em liberdade, outros indícios, outros exames, outros apontamentos. A polícia vai investigar, evidentemente, e a gente vai trazendo tudo aqui para vocês para saber como estará a camisa 10 do Corinthians. E aí, gente? Triste, né? Enfim, não queria falar sobre isso, mas o jornalismo ele se faz necessário, e como eu falei, é uma peça tão importante, vivendo um drama tão difícil. A gente precisa falar a respeito. Comentem aqui, inscrevam-se no canal. Estou de volta, como vocês estão vendo. Então, muitos conteúdos a partir de agora. A qualquer momento eu posso trazer novidades para você. O Corinthians fez uma tentativa para contratar o meio atacante Luciano Acosta, argentino, que atua no Cincinnati dos Estados Unidos e tem contrato com o Cincinnati até o fim de 2026. O Corinthians fez uma tentativa de empréstimo. O Corinthians vai aguardar um retorno agora do clube americano para tentar avançar nessa contratação. Por quê? Porque o atleta já manifestou o interesse em jogar no Corinthians, porque o Ramon Dias foi quem pediu essa contratação. Ele entende que o Luciano Acosta pode ser o substituto do Garro em muitos jogos, mas ele vê o Luciano Acosta, inclusive, como titular do time, né, que é um meio atacante com uma característica diferente, que carrega a bola, que finaliza bem, que é driblador, que ataca espaços também. Então é um cara que ele gosta muito, é um jogador baixinho, tipo o Soteldo, né, para você que não conhece. É um cara muito bom, muito forte fisicamente, gosta do drible, gosta de carregar a bola, tem um perfil diferente do Garro e parece ser um bom jogador, tá? Então, o nosso querido Luciano Acosta, o Corinthians está tentando, mas vai depender, claro, se o clube americano, né, o Cincinnati, está interessado em negociar o jogador por empréstimo, tá? Por empréstimo, ou enfim, só vai querer vender o atleta. E se for para vender o atleta, deixa eu ver quanto é que está o valor de mercado dele a gente costuma ver muito no Transfer Market, né? No Transfer Market, o valor de mercado dele é 8 milhões de euros, né? É um valor realmente salgado e o Corinthians não tem hoje esse valor, né? Então, enfim, é um cara que é um jovem, começou no Boca, né? Começou jovem no Boca, depois passou pelo Estudiantes, depois foi por DC United, né? Também dos Estados Unidos, teve uma passagem pelo Atlas do México
E tá vivendo a melhor fase da carreira agora no Cincinnati. Ele é a estrelinha, né? Do time lá, entendeu? Então é isso, né? Então, em relação ao Luciano Acosta, é a tentativa do Corinthians, tá? Isso quem tá vendo é o Fabinho Soldado, entendeu? Vamos ver. Por insistência, tá? Por insistência do Ramon e do Emiliano. Eu vou falar um negócio para vocês, hein? Não vão falar que eu só critico, não vou falar não. O Coronha. Contra quem o Coronha fez aquele golaço que ele driblou 1, 2, 3, 4, entrou na área? Tapa na pelota. Tapa na pelota, Coronha. Hein? Cara, podia dar mais valor pro Coronado, né? O Coronado só não saiu do Corinthians porque não tem ninguém no Brasil que pague o salário dele. E tem outra coisa também que faz o Coronado não sair do Corinthians. Ele acredita no futebol dele, e ele tem futebol para isso, tá certo ele. E ele quer continuar, entendeu? Ele quer continuar. Foi contra o Liverpool do Uruguai, na Sul-Americana. É Liverpool ou Racing do Uruguai? Racing do Uruguai, né? Pô, foi um golaço, hein, velho? E contra o Fortaleza ele só faltou fazer chover. Deu chapéu. Eu lembro daquele lance que ele dá um chapéu assim, dá uma penteada no cabelo do cara do Fortaleza. Depois ele dá um tapa nojento, assim, ó. Tipo o Curry jogando basquete. Ele dá um chapéuzinho de chaleira. Quem lembra desse lance? Dá uma penteada no cara e depois ele faz assim, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Que Ramon. Entendeu? Pô, meu irmão. Então é o seguinte, eu sinceramente, né, lamento. Vamos ver como que o seu Ramon Dias vai montar o time para o Campeonato Paulista. O pior é que no Campeonato Paulista a gente tem um timaço aí para... Timaço não, né? Tô exagerando, mas tem um time bom reserva. Por ser um time reserva é bom. Né? Donelli, esse é fraco. Maná, fraco. Mas a zaga, Kaká, Félix Torres. Uma zaga sujeita a chuvas e trovoadas. Beleza. É que a nossa linha de 4, a nossa zaga titular já não é das melhores. Então a defesa não é lá aquelas coisas. Lateral esquerda, Palácios para começar o ano. Ou Hugo. Depois no meio campo tem José Martins, Charles, Michael ou Alex Santana. Aliás, tem que ser Michael e Alex Santana, o Charles de reserva. Coronado na frente, no losango armando, para Romero e Thales Magno. Mas eu, conhecendo um pouco de futebol, até esses jogadores, muitos deles vão ser poupados também no início do Campeonato Paulista. Então, o Corinthians vai ter mais uma molecada, juntando com uns caras mais experientes, eu acho isso, tá? Mas não... Por ser um... Samir odeia a base, o Alan de Mendes. Não sou eu que odeio a base. É o Ramon que não tá usando a base. Tem esse time aí para escalar. Tem a tentativa do Luciano Acosta, tá? Que o Corinthians tá tentando por empréstimo. Para contratar, só se for assim, porque o Corinthians está sem dinheiro. O Corinthians não vai ter 8 milhões de euros para comprar o nosso querido, né? O nosso querido Piticutito, lembrancinha de Natal. Né? Já não veio o Pogba ainda, podia vir o Luciano Acosta, uma lembrancinha de Natal. Entendeu? Zagueiro. O Corinthians recebeu uma informação, né? O Luiz Felipe foi oferecido ao Corinthians. Foi assim que tudo começou. Ele foi oferecido ao Corinthians, foi oferecido ao Palmeiras, foi oferecido ao Grêmio, foi oferecido ao Cruzeiro. Ele está sendo oferecido no mercado. É um jogador de 27 anos que teve a melhor fase da sua carreira na Lazio da Itália, tá? E hoje está no Al-Ittihad, onde ele tem contrato até junho de 2026. O que acontece? O que os representantes que ofereceram o Luiz Felipe ao Corinthians falaram? Que eles estão tentando a liberação, a rescisão contratual no Al-Ittihad, porque é do interesse do Al-Ittihad também a saída do Luiz Felipe. Hoje ele não é titular do Al-Ittihad e eles querem abrir uma vaga lá para estrangeiro. Fato que colabora, né, para o Luiz Felipe voltar ao futebol brasileiro. Outra coisa que o Luiz Felipe pediu
lá no Al-Ittihad, ele diz o seguinte: dá para vocês me tirar? Al-Ittihad, dá para vocês me tirar? Eles falam o seguinte, outra coisa que ele pediu, falando sério agora, que liberem ele pelo menos por empréstimo, então. Entendeu? Que liberem ele por empréstimo. Tá? É isso. Então, a gente fica agora aguardando, né? O Corinthians está aguardando para saber se vai rolar alguma coisa nesse sentido em relação ao Luiz Felipe. Por quê? O Corinthians, para se mexer em relação ao Luiz Felipe, quer primeiro saber, né, do desfecho das tratativas do jogador com o seu clube. O Corinthians não quer pagar pelo empréstimo, não vai pagar também para comprar direitos econômicos, porque não interessa ele ao Corinthians. Ele foi oferecido, não é que ele não interessa, não há uma obsessão, não é um jogador que o treinador pediu, não é um jogador super bem avaliado, é um jogador que passou na avaliação, né? Passou na avaliação do scout do Corinthians, mas não é um jogador que causa suspiros, entendeu? Lá Corintiana, continuando aí as informações do Corinthians nessa madrugada de sábado para domingo, bastante coisa aí rolou, né? Esse assunto do Garro aí que acabou permeando aí todas as manchetes, não só aqui como na Argentina também, né? Condolência a todas as partes, um assunto do qual não cabe a gente fazer juízo de valor. Eu acho que tem que aguardar para ver o que realmente aconteceu, o que vai ser analisado por parte da polícia, o Ministério Público lá da Argentina e tudo mais sobre esse assunto, para aí a gente poder dar uma opinião um pouco mais clara sobre o assunto. O que a gente pode dizer é que é chato, né? Uma pena de todas as partes o que aconteceu, mas vamos continuar aí, conforme for vindo a atualização sobre esse assunto, a gente vai tratando ele aqui no canal, beleza? E, bom, para continuar aí e sair um pouquinho desse clima aí, vamos falar um pouquinho da Copinha. Hoje teve jogo do Corinthians na Copinha. O Corinthians acabou saindo vencedor no jogo. E é interessante, né? Sempre bom, eu gosto de acompanhar, de ver aí o atacante do Corinthians aí celebrando o triunfo nesse início de Copinha. O Corinthians conseguiu aí uma vitória legal, né? Com 3 gols de diferença aí. E os marcadores foram o Luiz Gustavo, o Nicolas Araújo e o Juninho. Eu acho que é bem interessante aí a gente estar acompanhando a molecada do Timão na Copinha, começando bem a Copinha. A campanha do E-Arena, né, galera? Também 34,400 milhões aí arrecadados até o momento. Atualizando aí, sempre é bom a gente falar da campanha do Corinthians aí para quitação da Arena Corinthians. Marca importante aí, 34,400 milhões. Acho que agora também voltando os jogos e com mais atenção ao futebol. Final do ano aí foi-se embora, né? A gente já começa aí um novo ano. Na semana que vem tem reapresentação, no dia 16 tem jogo, então acho que com isso vai acabar também aquecendo cada vez mais e mais a vaquinha da Arena. Essa situação toda de fim de ano, a gente sabe, tem muita conta para pagar em janeiro, a galera viaja, quem dá para viajar, viaja, tem as coisas também da galera de forma geral em casa no final do ano, então as preocupações são meio que outras, o futebol para também, né? Então acho que agora com a volta do futebol isso tende aí aumentando cada vez mais. Bom, galera, essas daí as informações da madrugada de hoje. Mais tarde, daqui a pouquinho, a gente está de volta trazendo mais informação do Corinthians para vocês, beleza? Agradecer a todo mundo que chegou aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixar seu comentário e a sua opinião sobre todos esses assuntos que é importante aí para a gente continuar falando de Coringão. E como eu falei, já a gente está de volta, aí a gente vai tratar aí outros assuntos que eu acho interessante a gente também falar durante o domingão aí do Corinthians. Vai ter atualização sobre esse caso do Garro também, e a gente vai passando aqui para vocês no canal, beleza? Valeu, galera, até já e vai Corinthians!